Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Allah esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: o que é melhor para realizar as orações de Tarawih, individualmente ou em congregação? A oração de Tarawih em congregação é melhor do que a oração individual, especialmente no mês sagrado do Ramadã. Pergunta 2. É obrigatório comprometer-se a rezar o Tarawih integralmente com o imam? Sim, porque o profeta de Deus, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: quem fica com o imam até que ele termine, ele tem uma oração noturna. Narrado por At-Tirmizi. Terceira pergunta: se as mulheres precisam rezar o Tarawih sozinhas, é prescrito que os homens rezem sozinhos? Isso é legislado com a autoridade de Urwa. Ele disse: Omar ibn al-Khattab fez recitadores de pessoas no Ramadã. Então, meu pai costumava liderar as pessoas em oração. E Ibn Abi Hatim liderava as mulheres em oração. Pergunta número 4. Qual é a decisão sobre a velocidade na realização do Tarawih por alguns imãs? Isso é um erro, porque apressar-se em fazer a oração de tal maneira que as pessoas não consigam encontrar a paz de espírito e dificuldades podem ser infligidas ao que estão por trás disso. Então, entre os idosos, os fracos, os doentes, outros semelhantes, isso é algo indesejável e está longe de trazer tranquilidade e gestão. Pergunta número 5. O projeto na oração de Tarawih está aumentando ou diminuindo? O princípio é que é prolongado, pois o profeta levantou seus companheiros até que 1/3 da noite tivesse passado, e uma segunda noite até que metade do elefante tivesse ido, e uma terceira noite até que você temesse o suhur, ou seja, a refeição antes do amanhecer. Foi incluída por Ahmed e pelo povo da Sunna. Pergunta número 6. A Sharia pediu para facilitar a oração com os muçulmanos? Sim. A proibição do profeta de alongá-la não estava na oração superrogatória, que as pessoas podem deixar de fazer e se afastar. Pergunta número 7. Qual é a razão para o prolongamento do Tarawih? Porque é uma grande adoração em execução e tem privacidade no Ramadã, e o profeta fez questão de prestar atenção a ela com humildade e recitação do Alcorão, prolongando e contemplando e enviando a leitura do Alcorão. E por esta razão o profeta fez questão de fazê-lo prolongado até perto do amanhecer, até perto da primeira reza do dia. Pergunta número 8. É mais cuidadoso prolongar a oração de pé nas últimas 10 noites? Sim. O profeta de Deus costumava passar a noite inteira em seu retiro durante as 10 últimas noites do Ramadã. Pergunta número 9. Uma pessoa pode prolongar a oração da noite sozinha? Sim. O profeta foi o primeiro e prolongou a oração da noite, como Ibn Mas'ud explicou a ele quando orou com o profeta de Deus. Então, ele prolongou a oração até que eles quisessem se sentar e deixar o profeta. Narrado por Al-Bukhari, e como o hadith de Hudayfa para ele, quando ele orou com o profeta uma noite. Assim, o profeta, que a paz esteja com ele, recitou Al-Baqarah, as mulheres e Al-Imran. Pergunta número 10. Qual é a regra sobre levantar a voz enquanto recita para alguém que está orando sozinho? Ele pode fazer isso se for seguro que não perturbe ninguém, e ele pode reduzi-lo se quiser. Pergunta número 11. Como realizar as orações de Tarawih? Possui casos como: o primeiro caso é realizando 2 a 2, depois o witr com 1 rak'ah. A segunda, ele reza 5 rak'ahs contínuas, não dando saudações, exceto para o último deles. A terceira opção, ele reza 7 rak'ahs e não dá saudação, exceto no final delas. Pergunta 12. O aumento sobre o que o profeta, que a paz seja com ele, fez na oração noturna é considerado uma violação? Não,
porque o profeta de Deus nos explicou que a oração da noite é 2 a 2, e ele não realizou a oração da noite com 9 rakás e também com 11, então o assunto é muito amplo. Pergunta 13. O que é melhor rezar? O que é melhor, rezar 20 rakás ou rakás e limitar-se a 11 rakás? Aquele que gosta de reverência e segurança está de acordo com a Sunnah. Então a lição é realizar como e não como. Então, tudo isso é permitido, mas ele não deve estar entre aqueles que rezam Tarawih 23 rakás e executá-los com pressa, que quase perturba a certeza de que a adoração não é válida. Pergunta 14. Quantas rakás o profeta, que a paz esteja com ele, realizou em pé? O profeta costumava orar com 11 rakás, de acordo com a narração de Al-Sahihain, e 13 rakás foram mencionados na narração do Imam Muslim. Pergunta número 15. Foi provado durante a era de Omar que as orações de Tarawih totalizaram 23 rakás. Sim, em um hadith narrado por Imam Malik, mas é mursal, ou seja, não é autêntico. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.